eu era muito ansiosa. Como eu não conseguia resolver a situação, eu não achava uma solução, por mais que eu pensasse, por mais que eu não conseguia resolver sozinha. E às vezes eu olhava para o meu esposo, eu via ele nervoso também, e eu falava assim: "Poxa vida, como que eu vou ajudar ele e ele me ajudar se nenhum tem a solução, nenhum sabe como?". Quando eu me casei e a gente resolveu comprar um apartamento, aí você já traz as dívidas diante do casamento e faz mais dívidas junto com o casamento. Eu como era uma pessoa para minha família, a que cuidava, eu estava vendo que eu ia acabar tendo que ser cuidada. E isso me deixava apavorada, porque eu era provedora, né, eu falei: "Poxa, eu não acredito que hoje eu vou ter que depender dos meus filhos". Eu moro em Bauru, sou servente de limpeza, funcionária pública, tenho 3 filhos, uma neta linda, e hoje atualmente eu moro com meu marido. Naquela época, ele ganhava muito bem, eu ganho o salário do servidor público. Atuação como servidora como servente? Servente de limpeza. Sou servente de limpeza no posto de saúde. Então, assim, o salário da categoria é menos que o salário mínimo. É quase R$ 1.300. Hoje o salário mínimo tá 1.412, né. Então, aí tem os bilhéres e tal, esses benefícios que a gente vai adquirindo com o tempo. Mas a minha dívida era enorme. Cartões, né, empréstimos, que a gente vai tentando pagar uma dívida fazendo outra. E ele Empréstimos ganhava consignados. isso, também. E além de cartão consignado, era mais o quê? Tinha mais alguma outra dívida? Tinha um empréstimo que ele era debitado direto na minha conta também, da agência. Tudo dava eu somando esses dias, né, quando eu tentei me parar para pensar, 28.090. Era 28 vezes o seu salário. Mas sem contar as nossas dívidas fixas, né, porque aí quando você compra um apartamento, você tem a parcela, você tem o condomínio, você tem água, luz, tudo que, né, era muito difícil. Eu não me entendia, a gente não entendia para onde ia o dinheiro. Teve mês, depois disso, que eu não tive nem pagamento, porque ficou tudo no banco, ficou tudo com os descontos. Quando eu vi, eu falei: "E agora, como que a gente vai fazer?". Na verdade, eu estava assistindo naquela época algo para emagrecer. Eu estava procurando algo para emagrecer, ficava vendo vídeos de coisas para emagrecer e você apareceu. E quando apareceu a chamada da "Domine suas finanças", me chamou a atenção. Eu estou querendo dominar minha boca, mas acho que eu preciso dominar outra coisa. É nisso que eu acho que eu comia muito, eu não dormia bem, eu não tinha paz, estava começando a interferir no meu casamento, fazia pouco tempo que a gente estava junto, mas já estava começando a interferir. E comecei a ver as lives, aí já, me inscrevi no Instagram, aí essa primeira semana gratuita eu assisti. No começo, quando eu decidi fazer o curso, eu não falei para ele. Ele viu eu assistindo as aulas, mas eu não falei para ele: "Vou comprar". Comprei, fiquei quietinha, à tarde ele perguntou para mim: "Você fez aquele negócio do curso?". Falei: "Fiz". Quando ele falou assim: "Você vai gastar, a gente não tem". Eu falei: "Olha, se não der certo, eu posso pegar o dinheiro de volta". Aí ele ficou quieto. Olha, era o que tinha no cartão. Eu vou falar a verdade, Lu, quando eu comprei, sobrou R$ 12 no meu cartão. E com 3 meses, eu já tinha pago o curso. Eu já tinha tido esse retorno desse dinheiro. O seu marido já estava participando ou ele ainda estava meio receoso e você fez sozinha? Eu fiz sozinha, mas assim, ele me ajudava assim, eu chegava do trabalho, que naquela época eu fazia um horário até às 17 horas e ele também, então normalmente ele chegava antes de mim, por conta de localização, né, de trabalho. Quando eu chegava do trabalho, que eu ia entrar no e-mail, que eu ia ver minhas coisas, montar, então ele me ajudava assim, ele fazia janta, ele preparava as marmitas, enquanto eu fazia esse trabalho. E eu ficava mostrando para ele, eu falava: "Olha, eu recebi tal e-mail, vou fazer tal coisa assim". "Não, pode fazer". Então ele me ajudou muito nessa parte. Depois quando estava tudo aí eu ia mostrando para ele, eu não deixei ele de fora, eu queria que ele participasse. Porque como ele confiava o dinheiro dele nas minhas mãos e eu tinha errado, que eu pensava dessa forma, eu errei. Então eu estava mostrando para ele que eu estava tentando acertar, não só por ele, por mim e por nós, né. Eu foquei e ele me ajudou muito. Depois ele começou a participar. Em casa eu puxei ele para o meu Entendi. lado, Aham. falei: "Não, vamos junto comigo". Mas da equipe toda, gente, eu não tenho o que falar, eu só tenho que agradecer muito, eu sempre estou mandando mensagem e agradecendo no suporte. A Jean, a Fabi, a Mari, a Turma 23. Então, assim, eu tive muito apoio, muita ajuda. Teve uma vez que eles mandaram áudio para mim, eu falei: "Poxa, que bom que eu saber que eu não estou sozinha, que eu não estou sozinha". Foi muito bom. Porque quando eu ficava nervosa, quando eu ficava preocupada, com dúvida, eu mandava,
Assim que eles podiam, eu respondia, tirava minha dúvida. Alguma coisa que foi trabalhada nessa primeira etapa que fez diferença para você? Quando eu trabalhei o sabotador, eu era uma pessoa que eu não sabia falar não. Já por isso, por eu ser ter sido aquela pessoa que eu era provedora de um primeiro casamento que não deu certo, eu fiquei com 3 filhos. Então trabalhar isso para mim, falar: "Espera aí, não, deixa eu parar tudo e agora eu vou me organizar", aí foi difícil. Hoje eu sei que às vezes um não está sendo um sim para alguém, porque às vezes o não que eu estou falando, eu estou ajudando ele, o outro, né. E eu tô ajudando a crescer. E hoje é diferente na minha cabeça. Foi fácil fazer a fotografia? Não, não foi. Por Não quê? foi, porque parecia cada vez que eu mandava a fotografia, que pedia algo, parecia que eu estava querendo esconder algo da minha fotografia. Então, quando eu comecei a pôr, eu comecei a ver, aí eu falei assim: "Poxa vida, né, eu mesma estou me prejudicando". Mandei a primeira e depois mais 2, porque é onde que eu falei, parecia que eu estava querendo esconder algo de mim. Não coloquei o IPTU, primeira vez, eu falei: "Mas eu tenho que pôr, né", parecia que eu queria né. Não é você aí depois na terceira vez falou: "Ah, tá certinho". Aí eu fui olhar, prestar atenção. Quando eu terminei de fazer, eu mandei, que foi voltou certo, aí eu fui olhar. Falei: "Nossa, como é difícil quando a gente tira da caixinha, né". Agora não, porque agora é tudo eu coloco. A hora que eu faço, eu já chego em casa, eu já alimento a minha horta pra poder não me perder. Foi tudo tão fácil com conhecimento. No segundo mês, pouco antes de eu ter o dinheiro, o retorno do curso, né, foi quando tive um saldo positivo. Porque fazia tempo que o saldo só era vermelho, vermelho. E o primeiro saldo positivo da minha conta, depois do curso, foi de R$ 12. E nós ficamos muito felizes. Você fazia muitos anos que não sobrava ou era meses ou Fazia era anos? 4 anos. E você conseguiu reparar que esses R$ 12 foram os mesmos R$ 12 que sobrou do seu limite? Pois Você é, falou 12. isso hoje. Quando eu vi a rota, que eu montei a rota, que eu comecei a olhar para ela, a entender ela, eu já comecei a sentir essa segurança. Ainda no primeiro mês, a gente ficou ainda um pouco apertado, né, porque foi um mês que ele ficou meio enrolado por conta de chuva e tal, de serviço, Uhum. mas aí depois quando ele voltou a trabalhar, ele trabalhou até período de dia e à noite. Eu comecei a fazer faxina final de semana, que eu falei: "Eu preciso aumentar minha renda, né". E ele trabalhou Uhum. nesses horários que eu falei para você à noite, eu comecei a fazer faxina toda semana, porque foi como a gente aprendeu, né, se eu não consigo diminuir a despesa, então tem que aumentar a receita. E ele fez o sacrifício dele, eu fiz o meu, e a gente conseguiu no segundo mês. E de lá para cá só vitória. Hoje já está com 4 dígitos sobrando, Ó, 4 já tem dígitos 4 dígitos. sobrando. E detalhe, antes ele trabalhava autônomo, ele ganhava muito bem, e hoje ele trabalha numa empresa, né, ele registrou, e está ganhando menos da metade do que ele ganhava. E a gente consegue se organizar. Olha, ele está lá fazem 7 meses, a gente não passou apertado. Pagamos IPVA à vista, de 2 carros, desde 2012 eu tenho carro, foi a primeira vez que eu paguei o IPVA à vista. Esse conhecimento que a gente teve, que eu aprendi, passei para ele, isso ninguém tira da gente, né, Lu? Ninguém vai tirar isso da gente. Então, é na prática, porque não adianta você aprender, saber como funciona e não praticar. Fiz portabilidade, quando começaram meio que me ameaçar, fiz portabilidade, ligaram para eu voltar. Então, é como você falou uma vez, um dia a gente vai ter um dia que eles vão vir, vieram. Na verdade, eu mudei a minha conta salário para outra agência, para um banco digital, Ah, tá. tá. Eles ficaram com o consignado meu, não mandou, mas tá na minha rota, super tranquilo. Quanto você reduziu do consignado? Quanto que foi o impacto dessa portabilidade do consignado? R$ 625. Falta pouco também para acabar já. Então nem vai pesar, eu vou continuar pagando eles, porque eu tenho outras coisas para pagar ainda, né. Aí agora no final do ano veio outra proposta de um outro banco, de outro bancão, de 7.874, eu paguei por 1.621. Com você levou quanto tempo para eles negociarem dessa forma? Demorou um pouco mais que 6 meses, porque quando eles ligavam para mim para poder, negociar, eu não tinha ainda, né, essa reserva. Faz 1 ano e 2 meses, né, a primeira proposta, que foi em agosto, fez 1 ano, setembro, outubro, fez a primeira proposta e agora em dezembro a primeira proposta em outubro, a segunda agora em dezembro. E a semana passada eu fiz a negociação de um outro cartão, não é nenhum de bancão, de 3.852, eles fizeram por 1.900, dividiu em 30 vezes sem juros.
Eu já realizei 3 teima. O tema meu que eu coloquei quando eu comecei o curso era trocar minha pia. Aí quando eu troquei a ideia era trocar só a pia, mas aí eu fiz área seca, balcão e L, aí segundo tema o banheiro. Troquei a pia do banheiro também, preto São Gabriel. O terceiro tema que a gente colocou, ele queria trocar o piso. E agora, quando ele veio no final do ano, ele conseguiu fazer do jeito que ele queria. Tá no meu caderninho, do jeito que eu coloquei, ele fez. Eu falei para ele assim: você já imaginou um dia você faz tanto isso, né? E hoje você está fazendo na sua casa? Ele falou assim: quantas vezes eu fiz algo e pensei em fazer aqui? Eu falei: então você vai ter muito para realizar. E estamos pensando em casar. Agora é na dívida, na saúde, na doença e na alegria. Falta só meu carro para pagar agora, que é uma dívida que a gente tem mais, e as coisas, né, a gente está fazendo certinho a nossa reserva, os investimentos. Quando que eu pensei que um dia eu ia ter dinheiro na bolsa? Aquilo da bolsa? Na bolsa 11, CDB de liquidez, agora já quando fala lá no Selic caiu, ai meu Deus. A gente fez 2026, agora já confio tem outra para 2027, sobrou, tô investindo. É muito bom. A gente fala, sim, a gente não consegue colocar tudo, porque se a gente for colocar é muita coisa, né. Mas quando a pessoa entrar no curso, que for desenvolvendo, se for fazendo certinho, vai vendo os resultados. E esse resultado ele interfere em tudo, na família, no até vizinhos meus, que no condomínio já até me chamaram para fazer parte do fiscal, porque eu comecei a pegar muito no eu fiz uma rota financeira para o conselho. Aí o pessoal: vamos para o fiscal, porque você consegue". Então, assim, eu falei para ele: "Isso daqui é o meu testemunho isso daqui, é o meu testemunho. Isso aqui esse curso foi o que me fez voltar a respirar, porque eu achava que eu ia me afogar".